Senhoras e senhores, esse nome é indiscutível, tanta coisa que a gente podia estar falando dele aqui, mas vamos ouvir nada mais, nada menos que quem? Pedro Cardoso! O auditório! O auditório! Pedro Cardoso, mais uma vez. Você não gosta dessa plateia falsa, né, Pedro? Ele não gosta dessa plateia falsa, não. Não, eu reconheço o empenho da alegria. Valeu, galera. Os eleitores de Jair Messias Bolsonaro são profundamente agressivos. Foram comigo, foram ao meu teatro gritar. Ah, sério? Vão aqui no dia da eleição, ficaram na porta da universidade gritando de maneira ilegal a favor do candidato deles. Então a minha defesa não é do PT. Eu tenho sido um crítico ao PT há mais de 2 anos, cada vez mais severo. A minha defesa do voto em Fernando Haddad é pelo bem-estar da democracia brasileira. É para que eu possa fazer oposição a ele no dia seguinte, porque eu não poderei fazer oposição a Jair Messias Bolsonaro, sob pena dele mandar me prender e me torturar, como ele disse que faria em vídeo para os colegas dele lá. Ele falou, ou cadeia ou exílio. O PT nunca falou isso. O PT tem 1000 erros, mas, meu Deus do céu, não tem poucos, tem muitos. Mas nenhum erro do PT é maior do que os erros históricos da classe política brasileira. O PT não inventou o pecado já vinha daí. E acreditar que o fascismo de extrema-direita é a cura para os males do Brasil é um erro, mas um erro trágico. O fascismo de extrema-direita, na história, o que produziu foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é uma produção do fascismo de extrema-direita, das mesmas ideias que Jair Messias Bolsonaro constantemente defende. O que a ditadura militar que Jair Messias Bolsonaro defende, o que ela produziu foi mortes injustas, opressão, censura, hiperinflação, desemprego, megalomania e muita corrupção. E tudo isso não foi investigado porque a Constituinte acreditou-se que ela possibilitaria um novo Brasil. Ela possibilitou em parte, mas veja, o fato daqueles crimes não terem sido investigados como deveriam, possibilita que hoje tente-se reconstruir a história e dizer que aquela ditadura tinha boas razões de ser, que havia uma ameaça comunista, como já dizem hoje. Como que eu já afirmei 1000 vezes, não sou um defensor do PT, o sujeito que é um fanático pela extrema-direita, a única coisa que faz é dizer que eu sou comunista. Entende? Essa é uma pobreza de convívio democrático muito grande, que em grande parte foi influenciada pelas relações impessoais, anônimas e não presenciais das mídias não sociais. Não se ouve mais, né, Pedro? As pessoas não ouvem mais, né? As pessoas falam coisas sem educação que não teriam coragem de falar pessoalmente. É usado, né? Mas o problema é que isso vai criando uma permissividade nos costumes, que uma hora a pessoa diz isso pessoalmente, né? É preciso haver uma censura social de nós brasileiros contra os desmandos que estão sendo feitos em nome da extrema-direita. E digo mais, se o que ameaçasse a democracia brasileira hoje fosse a extrema-esquerda, eu estaria aqui defendendo a democracia contra a extrema-esquerda. Os planejamentos do PT de instalar-se no Brasil no poder eternamente foram objeto da minha mais absoluta repulsa. A democracia pressupõe alternância no poder. Nós vivemos aqui em Portugal, estamos assistindo isso. Temos atualmente uma administração de esquerda e tivemos antes uma administração de centro-direita. Olha como isso foi pacífico. Os portugueses já aprenderam a viver democraticamente. Passa-se de uma administração para outra sem que haja nenhum tormento na democracia portuguesa, nenhum tumulto, entende? Agora, uma voz de extrema-direita aqui em Portugal dificilmente se levantará, porque eu acredito que o povo português que conquistou essa democracia com o próprio sangue dele, não admitirá uma extrema-direita. Isso é que nos surpreende, que brasileiros que vêm morar aqui, onde a democracia foi conquistada com sangue, olha lá que você vai falar, 1000 Pedro. e tanto anos de história, Deixa eu me falar. brasileiros que vêm morar aqui, não compreendam que votar em Jair Messias Bolsonaro é votar contra Portugal. É votar contra tudo que Portugal
tem de bom. O que tem de bom aqui é a estabilidade democrática, a alternância no poder e a forte presença de honestas ideias socialistas em convívio com honestas ideias menos à esquerda. É esse convívio que produz um país onde a gente gosta de estar. Não foi a extrema-direita que fez de Portugal um país justo, agradável e seguro. Não será a extrema-direita que fará do Brasil um país justo, agradável e seguro. Então, se você veio morar aqui em Portugal, se você é um imigrante brasileiro em Portugal como eu sugiro que você abra a sua janela, olhe para a rua, vá até o policial que não te oprime, que não te ofende, e pergunte a ele como é que Portugal se transformou nesta belíssima democracia. Olha, eu estava falando isso porque o Pedro, no seu perfil pessoal do Instagram, né, fez essa mesma afirmação e recebeu críticas até mesmo dos portugueses, né? Ô, Pedro, como é que você Eu não lida com recebi essa... crítica de portugueses, não, senhor. Aquele português que gravou lá Veja o como é que as vídeo lá. mentiras se fabricam. Uma pessoa, não tenho nenhum amigo português de extrema esquerda. Eu não tenho nenhum amigo português que advogue o fim da democracia portuguesa. Eu não tenho nenhum amigo português que advogue a favor da tortura. Eu não tenho nenhum amigo português que advogue a favor de uma guerra civil. Eu não tenho nenhum amigo português que fale em fechar o Supremo Tribunal deles aqui. Então, eu não sofri nenhuma retaliação de nenhum português pelo que eu falei. Ao que eu soube, houve um rapaz que se pretendeu a corrigir informações históricas que eu dei quando disse que a Revolução de 74 era uma revolução comunista. Ele não está de todo errado. A Revolução de 74, ela não foi apenas comunista. Havia uma grande influência de ideias comunistas em uma parte dos militares que fizeram a Revolução. Havia outras tendências também, ele está certo. Entretanto, o primeiro governo que se formou democrático a partir da Revolução dos Cravos foi um governo socialista, um governo de Mário Soares. Era isso que eu me referia, que as ideias socialistas de justiça social, elas se fundaram tão profundamente na sociedade portuguesa que hoje, mesmo um governo que não seja de esquerda, não diz uma palavra contra a escola pública, contra a saúde pública e contra o direito das pessoas viverem como quiserem e contra a democracia. Foi isso que eu disse. Então o rapaz se apressou e, enfim... O que acontece hoje é que... Não há mal, ele falou, não vi mal no que ele falou. Ele está mandando aqui uma pergunta aqui, você pode respondê-lo? Com prazer, então, diga lá. Sérgio Duarte, que está em Brasília, ele está ligadão com a gente, está mandando uma pergunta aqui, vamos lá. Pela rede social. Pela rede social, claro, vamos lá. Muitos brasileiros para Portugal. Você acredita que tem gente indo sem o devido preparo? Ou apenas artistas, pessoas bem-sucedidas financeiramente, como empresários, vão conseguir viver bem em Portugal? Eu gostaria também que você relatasse para nós a sua experiência em Portugal. Amigo, muito excelente a sua pergunta, agradeço a oportunidade de responder. A imigração brasileira para Portugal, eu não tenho dados precisos porque eu não sou cientista social, mas até onde eu percebo, ela é muito variada. Há desde pessoas que, digamos assim, como é o meu caso, que já tinha um convívio com a cultura portuguesa. Eu sou de família portuguesa, então eu cresci numa casa onde o Portugal era assunto de todo dia. Então foi muito fácil para mim chegar aqui e me sentir em casa. Assim como há pessoas que vêm para cá e não sabem nem direito geograficamente onde estão. Então entre um extremo e outro, há uma enorme variedade de pessoas. Há pessoas que vêm sem dinheiro algum e até sem documentação. Há pessoas que compram o direito de estar aqui com o dinheiro que têm. Há pessoas que vêm com vontade de investir algum dinheiro e construir alguma riqueza em Portugal. Há outros que usam Portugal apenas como um hotel 5 estrelas e não tem nenhuma vontade de desenvolver aqui nenhum contato mais profundo. A imigração que eu acho saudável é aquela que eu descrevi há pouco. Aquela que não é uma mera deslocação física e econômica. Aquela que é uma paixão cultural. Aquela que é um amor pelo lugar, pela cultura. Modéstia à parte, é o meu caso. Não vim para Portugal porque não queria estar no Brasil ou porque não tinha condições de estar em Paris, Londres ou Nova York. Eu vim para Portugal porque eu queria estar em Portugal. Por essa razão, por afinidades culturais. Agora, você conseguir viver aqui
depende de você ter amor por Portugal. Se você ficar aqui eternamente descontente com o modo como Portugal é, você não vai conseguir ficar. E aqui é um país menos capitalista que o Brasil. Como eu explicava antes, os sucessivos governos de esquerda, e mesmo de centro, e mesmo governos responsáveis de direita, construíram uma sociedade que é ainda, como todo o planeta, capitalista, mas onde os efeitos de injustiça social extrema, que são produzidos pelo capitalismo extremo brasileiro, não estão mais presentes. É uma sociedade mais igual, mais justa, os serviços públicos são de muito melhor qualidade. Há mil questões. A vida portuguesa política é muito acesa. Eles vivem discutindo, vivem tentando se aprimorar, mas eles já fizeram conquistas básicas que nós brasileiros ainda estamos por fazer. E que se houver uma interrupção do processo democrático, como o Messias significará, estas conquistas básicas vão ser adiadas por mais não sei quantos anos. Por isso é que o meu desespero é tão grande. Tá certo. Bom, então, só relembrando então que a peça já está voltando, mostrando para a peça, ela já está em cartaz. Está já de Oeiras aqui no Tio, em Oeiras, sextas e sábados às 9h30. O horário é muito importante. É teatro, comédia, diversão, com reflexão. E depois eu vou fazer Os Ignorantes, que é uma peça sobre as ignorâncias das pessoas, muito atual também. E essa outra peça com a minha esposa, a Graziella, que chama-se Nem Sim, Nem Não, que é sobre o bom senso no momento de educar uma criança. Porque muito do fascismo que surge no adulto, ele se origina no modo como a criança foi educada, no modo como uma criança que é educada com excesso de rigor, seja um rigor libertário ou um rigor repressivo. Qualquer excesso de rigor, na minha opinião, produz um superego extremamente severo. E a pessoa que não se permite sambar, que não se permite relaxar, que não tem quadril solto, que tem muita tensão erótica, ela não consegue mudar de ideia, ela não consegue ser penetrável pelas ideias. Você vê que há um grupo de jovens que fez uma coreografia para homenagear Messias, e era uma coreografia toda reta. É uma coreografia feita de linhas retas, porque o pensamento fascista é reto. Enquanto que o rap que é feito para homenagear a candidatura democrata de Fernando Haddad, é tudo movimentado, ou é rap, ou é samba, tem molejo, tem sinuosidade. Entende? Então, meu teatro é sinuoso, ele não é reto. Muito bem. Olha, temos aqui mais perguntinhas. Posso soltar aqui mais perguntas? Pode, com prazer. Então vamos lá, mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver quem está aqui. Você acha dos gays entrando agora no mundo da comédia? No Brasil a gente tem esse pessoal, essa minoria tão relevante, buscando seu espaço. O que você tem para me falar sobre isso? Amigo, eu acho que a sexualidade humana é uma coisa belíssima, complexa, cheia de movimentos, cheia de variações, dentro de uma própria pessoa, dentro de uma própria existência. A gente vê passar por dentro da gente mil vontades, mil movimentos. Ninguém precisa se condenar a viver debaixo de um nome. Ninguém precisa achar que porque teve alguma atração por alguma coisa, precisa se batizar, seja lá do que for. O ser humano é amplo, né? E nada melhor para a humanidade que ninguém mais tenha que esconder da sociedade aquilo pelo que vive, aquilo que sente, os amores que tem. E é muito natural que, à medida que os costumes se tornem menos severos e repressivos, as pessoas gays passem a ocupar a sociedade à luz do dia. Então eu só vejo com alegria o surgimento, o surgimento de o que pode se chamar de um senso de humor gay. Ele sempre houve. Eu que convivo com os gays por aí, debaixo dos tecidos sociais mais repressivos, sempre vi que eles tinham muito senso de humor, e eles realmente têm. Eu adoro, acho muito bem-vindo e comemoro com alegria. Olha, estamos ao vivo pelo Instagram. Aliás, Pedro, dá um
uma moral lá no nosso Instagram ali, porque eu sei que você tem um share, Sou você tem uma contra audiência aí, redes meu amigo. antissociais. Ó, Brasil Portugal TV, nosso Instagram, tá bom? Segue a gente. Tem pergunta aqui. Pedro, não vai. Ouve a rádio, Instagram, nem o meu Instagram depois da eleição vai acabar. É, mas o teu perfil lá, você chega com roupão, recém-acordado, Eu de falo boa, do jeito né? que eu tô, porque eu não tô ali pra. Não tô trabalhando ali. É você mesmo. Eu tô falando o que eu acredito, não tô representando o papel de mim mesmo. Ó, perguntas no Instagram. Carol Queiroz falou o seguinte: gostaria de saber de vocês, do Pedro, como fazer para não perder a esperança diante da grave situação política no Brasil. Eu estou em Lisboa e me sinto impotente diante de tudo. Vote 13, para você não perder a esperança. Se você votar 13, você vai ter esperança de haver democracia e de você ter voz e de você poder fazer oposição. Se o candidato contra Jair Messias fosse Ciro Gomes, fosse João Amoedo, fosse até Geraldo Alckmin, eu estaria votando Geraldo Alckmin, Amoedo, eu estaria votando em qualquer força política que mantivesse a democracia em funcionamento e que se opusesse a essa divulgação de barbárie, de violência. Eu já falei isso várias vezes até no Instagram. A polícia é a parte da sociedade que mais merece o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa atenção. São os homens que trabalham na fronteira da civilização, onde a civilização está na beira do abismo. Nós, historicamente, tratamos o policial muito mal. Largamos o policial sem apoio nenhum, um saláriozinho pequeno, sem cuidado, sem carinho, sem amor, com uma arma na mão, para defender o interesse burguês. Então eu digo, por que a gente não trata os policiais com respeito, em vez de, como Jair promete agora, lançá-los mais uma vez numa guerra onde eles só vão morrer? Vão morrer eles e vão morrer as pessoas que estão lá do outro lado, que foram cooptadas para o crime. Agora, os burgueses ricos brasileiros não vão para a guerra contra o crime organizado. Eles querem que o crime organizado acabe. Mesmo os filhos de Jair Bolsonaro, um deles é policial federal. Por que, em vez de ser deputado, não foi ser lá policial militar para lutar, se é nisso que eles acreditam? Porque é muito melhor ser deputado federal. Deputado federal ganha muito mais, deputado federal não expõe a vida a riscos, deputado federal se aposenta rapidamente. Então você que diz para mim que Jair Bolsonaro não é corrupto, pera lá, há muitas formas de corrupção além de ganhar uma propina. Jair Bolsonaro ainda não teve poder para nós sabermos se ele é corrupto ou não. Agora, de ideias, ele já é corrupto, porque ele empurra pretos pobres para a morte e não a sua própria família. Vamos lá, tem mais aí perguntas? Não, tem mais. Tem. Manda aí, manda aí. Vamos lá. Perguntinhas aqui no WhatsApp. Vamos lá, peraí. Cardoso, beleza? Fã seu aqui do Brasil. Beleza? Adorei seu trabalho na Grande Família. Queria te perguntar o seguinte, meu querido. Você não acha que é fácil tocar o pau no Bolsonaro? Você está aí na Europa, vivendo uma vida legal, e o povo aqui está se ferrando por causa de mais de 12 anos de PT, os caras que você apoia. Não é um pouco hipócrita você culpar a direita e beatificar a esquerda? Não falta um pouco de lógica no seu discurso? João, vou responder a sua pergunta, apesar de você ter usado a palavra hipócrita. A palavra que você usou para falar comigo, hipócrita, já me autoriza a não... Porque ninguém tem direito de xingar ninguém de hipócrita. Então, no momento que você me chamou de hipócrita, você já revelou o autoritarismo que está dentro do seu coração, apenas porque está chateado, porque eu discordo de você. Mas ainda assim, dando a você uma chance nessa vida, eu vou responder a sua pergunta. Amigo, o que destruiu o Brasil, na minha opinião, não foi o PT. O que destruiu o Brasil e tem destruído o Brasil desde sempre é a recusa das elites econômicas em ceder para o povo a grande parte da riqueza da qual essa elite se apossa toda vez que um homem brasileiro vai trabalhar. O PT fez uma administração com imensas falhas, nunca neguei.
Entretanto, o PT fez uma administração com muitas benesses para o povo brasileiro. O PT não é a solução do Brasil, mas não é mesmo. Agora, a extrema-direita fascista de Jair Bolsonaro é muito menos. Então, como disse, eu não estou votando no PT porque defendo os governos do PT. Eu estou votando no PT porque tenho certeza que com Fernando Haddad, quem estará no poder não é o PT, é o povo brasileiro, porque a democracia possibilitará que o povo brasileiro continue lutando contra a classe política corrupta que permanece aí. Ou você acha que esse bando de gente que se elegeu junto com Jair Bolsonaro, você acha que eles são as melhores pessoas do mundo? Você realmente acredita nisso? Aqueles meninos do movimento Brasil Livre, sei lá o quê, que diziam que não queriam nada com política, que era um movimento apolítico, tá aí, é deputado, meu amigo. Agora é empregado nosso. É o Kim porque Kataguiri, ser né? deputado, acho que o nome dele é esse, porque ser deputado é o que essas pessoas querem. Então eu não defendo o PT, já falei isso milhares de vezes. Você está lobotomizado aí por mensagem de WhatsApp e convenceram você de que o PT é a razão dos males do Brasil. Desculpa, irmão, você está profundamente enganado. A razão dos males do Brasil é muito maior, muito anterior e muito mais constante do que o PT. Se fosse o PT, era fácil. O PT já saiu do poder. Mesmo que Fernando Haddad ganhe, não é o PT que vai conseguir chegar ao poder. Eles não têm nem como governar sozinhos. Cometeram tantos erros perante a população que a população está no cangote deles. Se Fernando Haddad ganhar, ele terá que governar com o povo, com a democracia, e terá que reconstruir a democracia brasileira. Agora eu pergunto a você, o que há de hipócrita no que eu estou dizendo? Não há nada. E o fato de eu viver em Portugal, amigo, eu vivo aonde eu quiser. O dinheiro que eu ganho na minha vida, eu ganho com o meu trabalho. Eu não vim para Portugal fugindo do Brasil. Eu acabei de passar 5 meses no Brasil, fazendo teatro pelos interiores do Paraná, de Minas Gerais e de São Paulo. Eu ando no Brasil a pé na rua. Eu ando no meu carro eu mesmo dirigindo. Eu não vivo cercado de seguranças como a família Bolsonaro vive. Então eu estou tão exposto aos perigos da vida no Brasil quanto você. O que há de hipócrita no que eu estou fazendo? O que há de hipócrita em eu manter as minhas ideias e o meu amor pelo meu país porque eu vivo em outro? Quantas pessoas vivem em outro? Vocês falam como se eu tivesse abandonado o Brasil do meu coração. Ué, acabei de estar aí 5 meses. Toda a minha vida econômica, toda a minha vida afetiva. Eu tenho filhas no Brasil, rapaz. Muito Vá pro inferno. Vamos lá. Olha, vamos, as pessoas estão alteradas. Bom, vamos então ao... Vamos tocar uma música? Sim, boa. É bom tocar Uma música, tomar uma água, né? Vamos agora curtir um som, tomar uma água, fazer aquele xixizinho. Já já a gente volta, tem cupim na mesa agora. É o medley do Rapa, aqui nos Piratas.